É, olá a todos, eu sou a professora Auxília Afonso, a Caqui, e aqui hoje a gente vai estar apresentando, né, a primeira aula do nosso minicurso, que vai ser essa semana, de forma intensiva, certo? Composto de 4 aulas, com a presença de convidadas, certo? Que vão colaborar com a gente nessa discussão. E o minicurso, ele tem como título, né, Projetos de Intervenção no Patrimônio Edificado, tá? E vai estar voltado para a etapa 1, que é a questão da anamnese, que eu vou explicar direitinho para vocês. Após a minha fala, hoje à tarde, eu convidei a arquiteta Gabriela Brasileiro para apresentar um estudo de caso da anamnese de um trabalho que ela desenvolveu sobre a fábrica Marques de Almeida, em Campina Grande. E na quinta-feira, abrindo os trabalhos, quinta-feira a gente começa mais cedo, às 2h, porque a gente vai receber online a professora doutora Vanessa Belo, da PUC Campinas, e também vinculada ao CAU São Paulo, que é assim, uma especialista, né, na área de intervenção em patrimônio edificado, na área de habitação de interesse social e patrimônio. E, no segundo momento, após a fala de Vanessa, eu volto e vou apresentar para vocês o caso das intervenções que estão sendo feitas na Avenida Guararapes, em Recife, certo? No projeto do Recenta, que faz parte da prefeitura da cidade do Recife. Bom, então, assim, eu quero dar uma pequena introdução para vocês, certo? E dizendo que isso que eu vou falar aqui pode ser aplicado em qualquer intervenção que vocês possam fazer futuramente. Ou um TCC, ou em disciplina de ateliê, certo? Ou num projeto de um mestrado, ou numa análise de teoria e história da arquitetura 3, 4, 5. Porque a anamnese, certo? Ela é sinônimo, tá? Da análise do objeto que a gente está estudando. E claro que é um objeto patrimonial, é um objeto que tem valor cultural, que tem e valor cultural, a gente sabe que dialoga com valor arquitetônico, com valor construtivo, com valor tecnológico, valor histórico, N tipo de valores, certo? Agora, vocês podem me perguntar, eu posso usar essa metodologia para um objeto que não seja patrimonial? Pode, só que vai ter algumas dimensões que não vão entrar naquela análise, tá joia? Então, a anamnese, ela pode ser entendida, eu quero que vocês se acostumem com essa palavra, certo? A anamnese, ela vem das ciências médicas, né, da medicina, ela quer dizer, porque ela está relacionada com as patologias das construções, que é a ciência em paralelo que a arquitetura dialoga em projeto de intervenção no patrimônio. Toda vez que nós, arquitetas, vamos trabalhar com patrimônio arquitetônico, a gente está dialogando com os engenheiros civis, com as engenheiras, na área de quê? De patologia das construções. Por isso que esse é um termo que vem da medicina e é usado na nossa arquitetura também, tá certo? Bom, a gente vai ver hoje aqui, tá certo? Essa primeira etapa de um projeto de intervenção e aplicando-se nela, tá? Uma metodologia específica, tá? Eu sempre falo para os meus alunos que projeto de intervenção no patrimônio
Não é um projeto novo, não é um projeto normal, corriqueiro de arquitetura, como é um projeto de uma casa, de um hospital, de um hotel, de uma escola. Não. A gente vai intervir em algo que existe, em algo que já está edificado. Então, para eu intervir naquilo que já está edificado, eu vou ter que ter um conhecimento prévio daquele objeto. E a gente sabe que isso é a primeira etapa, porque na segunda etapa a gente vai estudar, né, os elementos de danos, né, de patologias, através de mapas de danos, mapeamentos, FIBs, observando os fenômenos estruturais, as patologias, né, que ocorrem, tá certo? Para então, numa terceira etapa, a gente fazer a proposta arquitetônica, que pode ser em 2 níveis, como diretrizes ou como projeto de fato. Então, recapitulando, essa etapa que a gente está vendo hoje, a anamnese, é a etapa 01, tá? De 3 etapas de um projeto arquitetônico. A gente, em cada mês, certo? Eu vou fazer um mini curso específico sobre a metodologia, para que outros colegas, outras pessoas possam ter acesso também a esse material, tá bem? Qualquer dúvida, vocês vão anotando e no final da minha fala eu esclareço para vocês. Bem, a gente sabe que então, para eu intervir no patrimônio edificado, eu tenho a obra, cada aluno, cada equipe, um escritório de arquitetura, certo? Ele vai ter a encomenda de uma determinada obra e muitas vezes acontece que o proprietário, às vezes não sabe, às vezes tem um imóvel, às vezes ele é mal informado, ele pode não saber que aquele imóvel que ele tem faz parte de um centro histórico, de um perímetro delimitado. Então, cabe a nós, profissionais, alertar, estudar, assim que o cliente, assim que há uma demanda, assim que vocês queiram estudar um objeto, ver se aquele objeto ele tem ou não vínculo com a questão patrimonial daquele lugar. Então, a gente vai, nesse primeiro momento, tá certo? Entender essa obra, esse objeto arquitetônico. Esse edifício, tá? Que pode ser qualquer tipo, pode ser uma casa, pode ser uma fábrica, pode ser uma igreja, pode ser um museu, pode ser um cinema, qualquer tipologia de uso. E qualquer linguagem estilística. Pode ser eclética, pode ser barroca, rococó, art déco, moderna, brutalista, até contemporânea, certo? A gente vai ter que ter esse olhar. Para, então, depois, como eu falei anteriormente, fazermos o diagnóstico da obra e o projeto de intervenção. Nessa etapa 1, então, eu costumo, certo? Desde 2017, há 7 anos atrás, tá? Atendendo a uma demanda de alunos que eu venho orientando nesses anos todos como professora, como pesquisadora. Todos os alunos, quando a gente ia fazer projeto de intervenção, quando ia fazer uma análise de uma determinada obra, um artigo, ou que seja, eu notava, observava os alunos perdidos, né? E não só que estavam fazendo aquela disciplina comigo, mas que estavam com outros professores, em outras disciplinas, tendo demandas e não sabendo por onde começar. Eu já, no mestrado e no doutorado, que já faz tempo que eu terminei, eu fiz o doutorado entre 2002 e 2006, então, desde 2006, né,
eu estava trabalhando com uma metodologia de análise de projeto, mas voltada à modernidade. Então, eu usava mais a metodologia de Hélio Pignon, de Teresa Rovira e de Cristina Gaston, que são professores da UPC, da Universidade Politécnica da Catalunha, onde eu estudei o doutorado, e da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, que é que sabe, e a linha de projetos, a linha de pesquisa, projetos arquitetônicos. Lá, a gente estudava os objetos modernos usando uma pauta, um roteiro de investigação, mas eu notei que aquele roteiro ele estava muito restrito a obras especificamente modernas e que muitas vezes também faltava um olhar mais realista para alguns pontos que a gente, na prática, morando em outros lugares, sentia necessidade. A gente acabava, naquela época, fazendo muita análise só arquitetônica, só do objeto, sem se preocupar com o lugar. O lugar vinha, assim, só na implantação. Aí eu vi que essa linha eu precisava aprofundar mais. E com as necessidades dos meus alunos, das minhas alunas, eu vi que eu tinha que ampliar esse olhar. Por isso, tá, tentando resolver as dúvidas dos meus alunos, do que eram do Ceará, ou do Rio Grande do Norte, ou da Paraíba, ou Pernambuco, porque hoje a universidade tem alunos de tudo que é lugar, e com diferentes objetos, certo? Eu organizei essa metodologia, tá, em caixas, lendo, estudando esses outros autores, juntando diversos autores e construindo uma linha nossa, metodológica, para analisar a arquitetura, o objeto patrimonial. E dividir, baseado na teoria da arquitetura, que eu ensino há tantos anos, na história da arquitetura, o objeto arquitetônico em 7 dimensões. 7 dimensões. A dimensão normativa, a dimensão histórica, a dimensão formal, a funcional, tectônica, espacial e da conservação. Essas 7 dimensões, certo? Elas, somadas, elas explicam aquele objeto. Mas eu preciso destrinchar cada uma delas. E cada uma delas está inserida numa determinada discussão, numa determinada compreensão. E, por isso, quando eu vou analisar aquele objeto arquitetônico, eu devo seguir essa metodologia à risca. E na ordem. Eu não posso ficar misturando caixinhas, dimensões, porque senão o trabalho se perde. Ele tem que ter uma linha metodológica. Então, eu começo contextualizando. Vejam que aqui no slide, em cima, tem contextualização. Na contextualização, que é a primeira parte, eu vou ter que fazer uma análise da dimensão normativa e da dimensão histórica, que eu vou explicar já já. Na parte, certo, de caracterização, que é entender o objeto, eu vou analisar 4 dimensões. Depois que eu analisei aquela primeira, eu vou analisar a forma, a função, a tectônica, que é a construção, que eu vou falar, e a espacial interna, porque a outra externa a gente vai ver já já. E, como conclusão dessa análise, eu vou fazer, em último lugar, um diagnóstico prévio, que não é o diagnóstico da segunda etapa, é um diagnóstico incipiente, inicial, que eu vou começar a olhar, certo? A perceber
certo? A conservação daquele objeto arquitetônico, tá certo? Que eu vou explicar também. Então, recapitulando, a anamnese, ela é feita seguindo a metodologia de Afonso, no caso eu, 2017, que eu publiquei pela primeira vez no ICOMOS, e pela segunda vez, 2 anos depois, eu arrumei e publiquei na revista que está aqui embaixo, Projetar, e o artigo se chama Notas sobre Métodos para Pesquisa Arquitetônica. Eu peço até que o Elton ou o Enio botem um link aqui no chat para os alunos poderem baixar esse artigo, porque ele destrincha, né, cada parte dessa, e eu estou aqui explicando resumidamente. Bom, então, a primeira etapa se baseia nessa metodologia de análise, certo? E aí é construída através de 7 dimensões, tá certo? A normativa, a histórica, a formal, funcional, tectônica, espacial e da conservação, que eu vou destrinchar agora cada um, tá certo? Bem, então, agora eu tenho meu objeto arquitetônico, certo? Cada um de vocês, cada grupo que está aqui com a gente, tá certo? Tem o seu determinado objeto. Vocês pensem qual é o objeto de vocês e já vão fazendo um paralelo mental na cabeça de vocês. A primeira coisa, como eu disse, é contextualizar, certo? E a primeira dimensão da análise é a normativa. A dimensão normativa, ela vai estudar, certo? A legislação, tá certo? Urbana, ambiental e patrimonial. Ou seja, vocês vão pesquisar, levantar tudo que é referente à legislação daquele objeto. Vocês vão ver urbanisticamente como é que está localizado aquele objeto no Código de Obras, no plano diretor, certo? Qual é a zona? Essa parte urbana, vocês vão consultar os códigos de obras das prefeituras específicas. No caso dos meus alunos de Campina Grande, eles vão observar o código de obras da prefeitura de Campina Grande. Se aquela casa, se aquele imóvel, depó, ou aquele pátio ferroviário, seja o que for, como é que ele está lá no código de obra? Qual é a zona? Quais são as regras? Quais são as normas em nível urbanístico? E como é que ele está também no plano diretor? Porque o código de obras é uma coisa e o plano diretor é outra. Inclusive, o plano diretor está passando por revisão, certo? Então, isso aqui, vocês têm que ficar bastante atentos, certo? Para tentar responder a essa pesquisa urbanística. Na parte ambiental, é importante ver se aquele imóvel faz parte de alguma zona de interesse ambiental, ou zona especial ambiental, ou alguma zona de requalificação ambiental, porque cada grupo, cada aluno, cada demanda vai estar num determinado lugar, certo? Fora as normas urbanísticas, construtivas, eu tenho as normas ambientais. Então, se pesquisa. E a última legislação que deve ser consultada é a legislação patrimonial, a universal, do ICOMOS, a federal, do IFAM, a estadual, de cada órgão de patrimônio do Estado. Na Paraíba, a gente tem o IFAEP, em Pernambuco, a gente tem a Fundap, em Minas, a gente tem o IEFA, e por aí vai. Então, tem que consultar se o imóvel é ou não tombado
ou registrado, ou está em alguma zona de interesse patrimonial na cidade, certo? Então, esse apanhado legislativo, legal, né, de leis, é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. De repente, vocês podem dizer, fazendo o trabalho de vocês, foi realizada consulta para o levantamento das leis, tal, mas constatou-se que o imóvel não tem proteção ambiental, nem proteção patrimonial, certo? Mas ele tem legislação urbana, ele tem um código de obras para seguir. Não é obrigatório, e não fiquem jamais inventando história, enchendo linguiça. E tudo que vocês pesquisarem sobre cada assunto desse, vocês têm que citar a fonte, certo? Aonde foi que você pegou essa informação? Se você está fazendo a legislação urbana, segundo a lei tal, número tal, acessada, e lá na bibliografia vai citar corretamente o acesso àquela lei, tá certo? Referenciando. Então, consultor, não é obrigatório que seja tombado, não é obrigatório que esteja em registro, mas tem que pesquisar bem para não ficar no achismo. Ah, eu acho que não é. Isso não funciona em trabalhos científicos. Você tem que comprovar que não é. Através de consulta no site do IFAEP, certo? O objeto não se encontra no livro de tombo estadual. Ou ele não tem nenhuma proteção municipal, segundo pesquisa feita, aonde o aluno não pode fazer um texto raso, primário, incipiente, dizendo, eu acho que não é tombado. Eu acho, não tem que achar nada. A gente tem que se basear em fatos, em documentos, e referenciar cientificamente aquele dado. Então, eu fiz a análise da dimensão normativa, ele é tombado, ele não é, ele tem proteção rigorosa ou específica, tal, beleza, vou-me embora. Espera aí, mas calma, como é que eu posso ilustrar para o trabalho não ficar um trabalho chato, teórico, só texto, e nós da arquitetura não podemos fazer isso. A gente ilustra isso aqui com mapas, com muito mapa, certo? Com informações da área. Por exemplo, eu sei que alguns alunos vão trabalhar com obras Art Deco do centro de Campina Grande. Então, um mapa do perímetro do centro histórico de Campina Grande. Fotos desse conjunto que é tombado. Então, ilustra-se toda a análise. Tudo que você disser, procure ilustrar, tá certo? Vamos lá. Então, eu acabei a dimensão normativa, eu vou agora para a dimensão histórica. Quando eu vou analisar a dimensão histórica, eu vou descobrir duas coisas sobre aquela obra. Sobre a obra em si e sobre o autor da obra. Certo? Primeiro, quem foi que fez o projeto daquela obra? Pode ser uma obra tão antiga que ninguém sabe quem é o autor desconhecido. Mas você tem que deixar pistas, porque pode ser que lá na frente alguém consiga, com aquela sua pista, descobrir mais alguma coisa. Por exemplo, a gente nunca descobriu, por exemplo, em Campina Grande, quem é o autor do projeto do DR de Campina Grande. A gente estudou o prédio, analisou, tal, mas a autoria desconhecida. Por quê? Nas pranchas poucas que existem, certo? Não tem o nome do profissional. Então, foi feito, talvez, pela repartição pública, que tinha uma equipe e que, naquela época, não tinha essa questão tão presente como hoje, que é de você
dá o crédito ao autor, né? Mesmo sendo de um órgão. Agora, você pode dizer que o autor acredita-se, supõe-se, olha os verbos, supõe-se, acredita-se que a autoria pode ser de alguém vinculado a tá. Nunca afirmem autoria se vocês não verem o carimbo assinado, um documento que comprove. Ah, porque eu li num livro que a obra era do Tertuliano Dionísio. Gente, autor se engana, sabia? Autor se engana. Eu já li não sei quantas vezes dizendo que o Tertuliano era paraibano, e a gente descobriu nas pesquisas do Grupal que o Tertuliano... Gente, então, eu estava falando da questão da autoria, né? Alguns alunos estão pesquisando obras em tal cidade. Aí ele leu não sei aonde, ou alguém falou, essa obra é de Bossoni, essa obra é de fulano. Como eu estava dizendo, não vão atrás de informações orais, vão atrás de fontes fidedignas. Vocês podem até dizer num texto, olha, dizem, né, comentam que essa obra é de fulano, mas não temos comprovações ainda da autoria, porque o carimbo, né, registros, não foram ainda conseguidos para se afirmar tal autoria. E eu já vi tanto isso, minha gente, tanto que vocês não imaginam. Tem um prédio em Campina Grande, uma casa moderna, onde funciona a clínica Diagnose. Diagnose, eu acho. E uma colega minha, arquiteta, que fez o projeto de intervenção, ela diz que o projeto é de Bossói. E nós tivemos acesso às pranchas originais, que a gente chama material de projeto, e a gente viu o projeto assinado pelo Tertuliano Dionísio. Mas se você falar com ela, ela que fez a intervenção, ela estava na época no escritório de Bossói, eu acho que o escritório de Bossói pegou a encomenda e ela ficou achando que o projeto era dele. Mas não é, era do Tertuliano Dionísio, por conta do carimbo que está lá assinado, né, com a letra do Dionísio, do Tertuliano, certo? Registrado na prefeitura. Então, a autoria, tá? Ela pode sim estar desconhecida. Se você não tiver certeza daquele registro, daquele documento, você não afirma que é daquela pessoa, tá certo? E também não vai deixar em branco sem dizer nada não sobre a autoria. Você tem que se colocar, certo? E a obra, a história da obra. Então, quando eu vou falar da história do autor, eu posso colocar a foto do autor, eu posso falar um pouco daquele autor, colocar uma mini bio, um mini currículo, não é biografia, porque biografia é muito completo, são dados biográficos. Um texto dizendo que estudou não sei aonde, nasceu em tal ano, que teve influência disso, citando fontes. Segundo alguém, porque ninguém escreve nada sem citar fontes. Aprendam isso, tá certo? Vejam que toda vez eu estou falando aqui o que for escrever, referenciar. Se você vai falar sobre a autoria de uma obra, você consultou em algum lugar. Não foi do Divino Espírito Santo que baixou na sua cabeça e você, ele nasceu não sei aonde, ele estudou. Alguém escreveu. Então, cite. Quanto mais você citar no trabalho, mais rico fica. Cite os autores que já escreveram sobre ele, o ano, a página, né? E na bibliografia, a referência completa da obra. E a obra em si, a história da obra, você vai falar o quê? Você vai dizer se a obra foi feita pela iniciativa privada ou pública,
se ela foi construída por quem, tá certo? Com dinheiro da prefeitura, do estado, do governo federal, se tem a construtora que fez, os engenheiros que participaram da construção, se você tem algum valor de quanto ela custou naquela época. Então, você tem que também levantar a história da obra, não só do autor, mas da obra. Então, a dimensão histórica, ela se divide em autoria do projeto e história da obra em si. Na história da obra, eu acho bem legal quando você trabalha com recortes de jornais, recortes de revistas, as fontes que a gente chama na história fontes de hemeroteca, de coleções. Toda cidade tem arquivos com hemeroteca. Em Campina Grande, tem uma excelente hemeroteca na Universidade Estadual da Paraíba, naquele prédio branco do Central de Aulas, com recortes de jornais, falando da inauguração da obra, com fotos da construção, da estrutura, como ela estava sendo construída. Então, aqui se ilustra, né, com esses recortes, com essas fotos antigas, sempre citando a fonte, o jornal, o ano, a página, a revista, de quem é aquele material, tá certo? A gente tem que fazer as coisas bem feitas. E quem chega já no nível de fazer projeto de intervenção, já está em final de curso ou já está profissional, certo? A outra dimensão que contextualiza é a dimensão espacial externa. É o estudo do lugar, do entorno, da implantação. Então, nesse estudo, tá certo? Você vai falar sobre o lugar que aquela obra está. Aquela obra, ela está implantada. E eu começo com hierarquia espacial. Eu começo dizendo que a obra está na região nordeste do Brasil, no estado da Paraíba, na cidade de Campina Grande, eu vou decrescendo, na cidade de Campina Grande, no bairro tal, na rua tal. Entenderam? Para eu chegar no bairro, na rua, eu tenho que falar um pouco do estado, da região, tá certo? Da cidade, né? Para falar, então, do bairro que ela está, é o bairro Centro, é o bairro da Prata, é o bairro do 40, é o bairro das Bominas. Qual é o bairro? E fala um pouco da história daquele bairro, com mapas, tudo com mapa. O mapa do Brasil, com a região Nordeste, com o estado da Paraíba ou outro estado que a pessoa vai fazer o trabalho, certo? Com o mapinha da cidade, a gente vai ver aqui nos exemplos, certo? E mostrando a rua, até chegar à rua, com o mapa da rua, com o terreno, certo? Se é de esquina, se é geminado, se está solto, se a obra tem recuo, frontal, lateral, se é geminada, e até chegar nessa implantação. Então, na dimensão espacial externa, eu vou falar desse lugar, né? E da sua relação com o entorno. E nesse entorno, quando eu vou falar do entorno, é sempre muito legal contextualizar o bairro, né? Quando a gente estava estudando o Campinense, o ano passado, a gente vendo o alto, né, da Bela Vista, o bairro da Bela Vista. Então, quando ele se desmembra da Prata, quando vai se criando ali um novo núcleo, isso é muito interessante. Vocês contextualizarem aquela rua, né, aquele objeto, como é que ele faz parte da história daquele lugar. E aqui, mais uma vez, eu digo que vocês vão ilustrar com mapas, com fotos, né? Pode ter depoimentos, pode ficar uma coisa bem rica, tá certo? Bom, eu acabei a contextualização e agora eu vou caracterizar o imóvel. Gente,
Aqui, a pessoa, o aluno, o profissional, já tem que ter todo o material de projeto em mãos. O material de projeto, como eu digo para vocês, são as plantas baixas de cobertura, a planta de locação, de situação, cortes, fachadas, perspectivas. Eu já tenho que ter tudo isso. E tenho que ter também já um levantamento fotográfico pronto. Eu já tenho que ter visitado, né, o imóvel que eu estou estudando, para fotografá-lo todo, certo? Aqui nessa parte da caracterização, eu vou tratar do objeto como ele foi construído naquela época e como ele está hoje. Então, eu preciso ter imagens das fachadas, dos detalhes construtivos da fachada e das fachadas, da cobertura, certo? Interior, eu vou ter que tentar entrar no imóvel, certo? Ou pedir, caso a pessoa não deixe, que ele mande fotos do interior, certo? Para eu poder analisar aquele objeto arquitetônico. Tá? E aí, eu começo fazendo a análise da dimensão formal. O que é a dimensão formal? A dimensão formal, no meu texto, que está aí no link, no artigo, está bem explicadinho, bem ali referenciado, certo? Mas eu vou aqui resumir. Você tem que saber qual é a linguagem daquele objeto. Linguagem, o povo chama de estilo. Eu não gosto de chamar estilo. Eu acho estilo raso. Eu acho que a linguagem arquitetônica, ela é um conceito mais apropriado. Ela tem que linguagem arquitetônica? Ela é um bem eclético. Por quê? Ela é um bem moderno. E dizer por quê. É arte déco, também especificar. Eu não vou só dizer, o imóvel trabalhado é arte déco. E vou dizer por que ele é arte déco. As características que a gente estuda em tal 4, em tal 5, em tal 3, em todos os taus. Né? Então, eu volto lá para a parte de teoria e vou aqui classificar a minha forma. Eu vou caracterizar a linguagem, tanto em volume, a volumetria, quanto a plasticidade, né, os elementos presentes naquela arquitetura. O que caracteriza cada linguagem dessa? A gente estudou. Se eu for fazer um objeto moderno, caracteriza o volume, volumes puros, harmoniosos, proporcionais, com predomínio de horizontalidade ou jogos, de planos, né? Então, eu vou caracterizando formalmente aquele meu objeto. Sabe o que é legal fazer também aqui, na dimensão formal? Vocês dizerem as influências que vocês estão percebendo. Esse edifício, ele tem uma influência muito grande de uma obra mais importante do que ele próprio, tem que ser numa escala de importância maior. Então, vocês podem dizer, existe uma certa semelhança com a obra do Niemeyer, do Lúcio Costa, do Redi, ou com o Art Deco francês, ou o Art Deco de Miami, ou de Goiânia, fazer paralelos com obras mais antigas do que aquela que você está estudando. É muito importante trazer essas influências para a dimensão formal. Na dimensão formal, vocês vão ilustrar com desenhos de fachadas, com desenhos de detalhes, com fotos, tá certo? Vão deixar o trabalho bem rico. Na dimensão funcional, é muito interessante isso aqui, porque vocês vão fazer e vão entender direitinho também no texto que a gente analisa 3 tipos de funções.
a função sintática, a função semântica e a função pragmática. Aqui, eu vou analisar a função daquele prédio numa escala maior, tá certo? Qual é o significado dele no estado da Paraíba, na cidade de Campina Grande, para a indústria, para a modernidade, para tal. Qual é a função dele naquela escala maior, tá certo? Então, eu vou dar escala maior para o significado local, semântico, para chegar na questão pragmática, que a função em si do edifício. Aí, por exemplo, eu tenho o prédio da FIEP. A FIEP, Projeto Cídio da Silveira, sede da Federação das Indústrias da Paraíba. Aquele prédio tem um significado para o estado da Paraíba. Então, é uma função sintática. A função semântica, qual é o significado dele? É o poder da indústria nessa sociedade. Então, tem que ser um prédio potente. E qual é a função do edifício em si? É ser um condomínio de serviços industriais para os sindicatos e para a indústria paraibana. A mesma coisa vocês vão fazer para uma casa, para uma escola, para um hospital, para uma igreja, para uma fábrica. Vocês vão analisar essas funções nessa escala. E aí, vocês podem usar imagens, símbolos, certo? A importância daquele prédio na paisagem urbana, a força, a potência, ele é um monumento ou ele é uma simples casa? Ele tem uma função, se for uma casinha simples. Se for uma casinha de um casario art déco, sertanejo, ele tem uma função social. Da simplicidade, do patrimônio singelo, vocês vão procurar o significado, e não precisa ser significado de monumento. Atenção! Eu já falei várias vezes em aula, em tudo, que patrimônio e monumento é um conceito já ultrapassado. Isso foi no início, certo? Esse culto aos monumentos que o Hegel trata, certo? Que a gente estuda na teoria do patrimônio, isso já não é mais. Hoje a gente trabalha com patrimônios singelos, né? Patrimônios vernaculares, patrimônios populares, certo? Mas eu tenho que ver o significado social daquele exemplar que eu estou tratando, tá joia? Isso é a dimensão funcional. E na dimensão funcional, quando vocês estão analisando o próprio edifício, a função dele, vocês podem fazer o quê? Pegar a planta baixa e zonear. E zonear áreas administrativas, áreas sociais, áreas privativas ou áreas públicas. Vocês vão fazer um zoneamento dependendo da tipologia de uso. A função aqui tem muita relação com o uso daquele imóvel. Tá joia? Pronto. Então, após eu ver a dimensão formal, a funcional, caracterizando, eu vou para uma que é importantíssima, que é a dimensão tectônica. Gente, a dimensão tectônica, para quem já é aluno meu há muito tempo, já deve estar cansado de ouvir eu falando nisso, né? Que é a dimensão da construção da obra, como ela foi construída. E isso é muito importante para se trabalhar com projeto de intervenção. A gente já viu que arquitetura é construção, como diz Lúcio Costa, né? Então, eu tenho que entender o processo construtivo daquela obra. Se eu vou intervir nela, eu tenho que saber qual é o sistema estrutural, qual é a estrutura daquele prédio. É uma estrutura em concreto? É uma estrutura autoportante? As paredes são estruturais? As paredes são de tijolo comum, de furo, de adobe, de taipa?
de que é aquela estrutura e seus fechamentos. Outro elemento fundamental e que tem muitos problemas quando a gente vai intervir em projeto é a cobertura. Eu digo que a cobertura, gente, é o pior pepino que existe em prédios já existentes. Se um prédio ele é mal coberto, se a cobertura é ruim, ele vai ter muitos problemas, muitos danos, porque vai gerar infiltração, entupimento de calha, problema de drenagem de água. Eu tenho que ver se as telhas estão boas, se são originais, se estão quebradas, se tem elementos parasitários, se tem antena, se tem cabo de internet. Gente, e na contemporaneidade, o que se encheu de coisa em cobertura é fora do normal. As pobres das coberturas hoje parecem um favelão. É caixa d'água, é antena, é fio de internet. O pessoal vai montar essas coisas, quebra a telha, pisa em cima da calha, tira coisa do lugar, sem falar na falta de manutenção que os telhados têm. Porque os proprietários esquecem. Limpam o chão, limpam o solo, mas e o telhado? Se tiver perto de uma árvore, caindo folha, caindo frutos, e se tiver animais, gatos, timbus, ratos, gente, morcego, gente, cobertura é bronca. Então, a cobertura é um pepino sério. Agora a gente tem que estudá-la, ver a solução, e através hoje de drones, certo? Veículos aéreos não tripuláveis, van, ferramentas digitais, a gente consegue fazer voos de drone e ver aquele estado da cobertura, tá certo? Outro elemento fundamental são as paredes, né? Que juntamente com as peles são os invólucros, né? Que fazem o fechamento do edifício. As peles podem ser janelas, portas, pode ser de madeira, de vidro, pode ser cobogóis, pode ser brises, pode ser N coisas. E as paredes? Eu já falei das vedações, que podem ser em taipa, em tijolo comum, né? Em N sistemas. Então, observar qual é o tipo de paredes e de peles, e fotografar tudo. Tudo fotografado, e na análise mostrando, provando que é aquilo. Procurem fazer fotos com qualidade. Fotos que mostrem o detalhe construtivo. Fotos que mostrem os materiais, que é outro elemento dessa dimensão tectônica. Vocês vão visitar os prédios de vocês olhando, é madeira natural, é madeira pintada, esse forro é gesso, é madeira, é PVC, é laje, é estuque. E aí vocês vão ter que trabalhar com dicionários de patrimônio, né? E tem os dicionários do IFAM, que vocês podem acessar online, e tem vários outros dicionários, como o que eu gosto muito, que eu tenho, né? Que é do Lemos e Corona, certo? Que é um dicionário da arquitetura brasileira, maravilhoso, gente. Eu indico para vocês, certo? Ele foi reeditado, e é um livro que eu acho que todo arquiteto, toda arquiteta deve ter. Porque lá, qualquer terminho que você quer, você vai lá e entende qual é esse material, tá certo? Depois de eu fazer análise tectônica, mostrando imagens nelas, como planta de estrutura, planta de cobertura, com fotos das peles, dos detalhes, tudo ilustrado. Cada item desse ilustrado, certo? Pode ser redesenhos, pode ser desenhos feitos especificamente de detalhamento. E a gente já teve cada trabalho tão lindo. Eu me lembro que no prédio da FIEP, as equipes, né? Uma equipe que estava estudando as peles, redesenhou os 5 tipos de cobogóis que o Atos Bucão criou para a FIEP em Campina Grande. Ficou linda a análise deles.
eu vou mostrar também para vocês verem que trabalho bonito, né? Então, assim, os alunos e os escritórios futuramente, e vocês podem gerar uma documentação linda, patrimonial, né? De desenhos de piso, desenhos de esquadrias, desenhos de gradis, que são coisas lindas, né? Azulejos. Eu já orientei trabalhos lindos de design e modernidade, do Tiago sobre mosaicos, do Calil sobre azulejos. Então, assim, tem tanta coisa linda para mostrar sobre tectônica. E eu acho que se você pega um prédio que tem muitos atributos arquitetônicos, vocês podem fazer um trabalho assim belíssimo, né, de tectônica, certo? E a última dimensão da parte de caracterização é a dimensão espacial interna, que ela tem muita relação com a dimensão funcional, porque eu vou trabalhar aqui o interior do prédio. Eu vou trabalhar aqui, analisar qual foi o programa de necessidades. E isso é importante que vocês peguem o programa original do prédio, da casa, do que for. Tem que ter o programa básico daquele imóvel, para ver o que eram aqueles cômodos, como era aquela planta. Tinha banheiro? Não tinha. E tinha cozinha, tinha copa. Como é que era? Tinha varanda? Então, esse levantamento da planta zoneada é muito importante, né? Porque você vai destrinchar ali o programa de necessidades, como a gente faz um projeto novo, certo? Bem como as zonas que esse projeto tem. Então, né, as zonas. Que são as zonas? São as zonas de uso. Se é uma residência, zona de estar, zona social, zona de serviço, zona íntima, zona de lazer. Se é um prédio institucional, área social, área administrativa, área de apoio, área de serviços. E vocês trabalham com manchas, né, com cores suaves, zoneando aquela planta no que ele está hoje. Tudo é no que ele está hoje, tá certo? Ele pode estar original e pode estar um pouco descaracterizado. Se você tiver ele original e atual, você pode trazer os dois. Você vai fazer o terceiro, lá na frente, que é o reuso, mas não é agora. E você também pode estudar os fluxos, fazer um fluxograma, dizendo por onde é que entra para o prédio, qual é a entrada social, qual é a entrada de serviço, de carga e descarga, certo? A entrada de pedestres, a entrada de carros, são os fluxos no fluxograma. E como você passa de um setor para o outro nessa planta. Essa parte, então, da caracterização é formada por essas 4 dimensões que eu expliquei: formal, funcional, tectônica e espacial interna. Tá certo? Agora que a gente acabou a primeira e a segunda parte, a gente vai para a última parte dessa anamnese, que a gente chama de diagnóstico, que eu disse, é um diagnóstico primário, um diagnóstico inicial, porque o diagnóstico bem encorpado eu vou fazer na etapa 2, quando eu acabar essa. Mas agora, nesse começo, eu preciso ter esse primeiro olhar, essa primeira impressão, né? Esse primeiro contato com aquela obra. E aí, quando eu estou estudando a conservação de uma obra, eu tenho que ver, primeiro, qual é a gestão dela. Porque eu tenho a parte gerencial e a parte física. São 2 partes. Vocês vão descobrir na parte gerencial quem toma conta, quem é o proprietário desse imóvel. Mais uma vez, eu digo, não pode ser achismo. Vocês vão ter que ter certeza que aquele é o dono. Ah, é um prédio público. Ah, eu acho que é do Estado. Eu acho que é do município. Eu acho que é federal. Federal de que órgão? Do DENIT? Da Refesa?
da antiga Refesa, do governo do estado, de que secretaria? Da secretaria do município tal, de finanças, da secretaria de saúde, é de quê? Qual é a gestão? Porque, gente, a gente vai ver, e a gente tem, nesses anos, constatado, que dependendo dessa gestão, certo? A gente tem ou uma boa ou uma má conservação física. Por quê? Para eu analisar fisicamente, eu tenho que primeiro saber, tá certo? Se esse gestor ele é público ou privado, se ele foi bom ou ruim com aquele imóvel, se ele fez ou não as manutenções devidas. Por quê? Eu vou ver nessa primeira visita, e eu estou frisando, é uma primeira visita, é uma primeira vistoria, e eu vou pela sensibilidade, pela percepção, eu vou olhar, eu vou fotografar, eu vou escutar, eu vou sentir cheiros ou maus cheiros, eu vou ouvir ruídos de vazamentos, eu posso ouvir barulhos de animais no telhado, de roedores, pode, certo? Pode ter bichos, morcegos dentro do prédio, pode. Tudo isso são percepções, sabia? E que é importante que a gente vá preparado, porque nesse contato eu tenho que fotografar tudo que eu estou vendo de danos e que eu ainda não sei direito o que é, porque ainda não fiz o diagnóstico da segunda etapa. Eu estou procurando ver como ele está hoje. Ele está limpo? Ele está sujo? Ele está inteiro? Ele está quebrado? Ele está íntegro, integridade. A integridade, ele está em pé, ele está em ruínas, ele está quebrando, ele tem rachaduras, ele tem fissuras, trincas. Ele está como? Isso é integridade. E autenticidade, que a gente também é um conceito que a gente vai usar muito na parte de projeto. Ele é autêntico? Ele é original? Ou ele já sofreu alterações? Ele já sofreu mudanças na sua constituição material? Pode ter sofrido. A gente sabe que a arquitetura, gente, não é imutável. Não vamos ser puristas. Eu não sou purista, juro para vocês. E é porque eu trabalho com patrimônio, projeto, arquitetura há muitos anos. Mas eu digo para vocês, eu não tenho essa ilusão de achar a arquitetura é pura. Ninguém nunca mexeu nela. Ela existe há 200 anos, ninguém nunca alterou. É muito difícil. Existe, mas é muito difícil. Porque, geralmente, esses prédios, você faz um banheiro, você faz um aumento, uma coisa, muda um piso, porque deu cupim, muda um revestimento, porque a arquitetura ela é dinâmica, certo? E esse conceito de patrimônio, como a gente já viu em outras discussões, não é um conceito antigo, é um conceito novo. Em algumas cidades, não tem nem lei municipal, né? E não tem ainda um trabalho de educação patrimonial. Então, muitas vezes, esse bem foi sendo adulterado. Ele foi perdendo a integridade e a autenticidade. Mas vocês vão fotografar tudo, tudo. Vocês vão pegar aqueles elementos tectônicos que eu mostrei aqui, a estrutura, a cobertura, as paredes, as peles, os detalhes, os materiais, e vão mostrar o estado de conservação deles aqui. Então, a dimensão da conservação do objeto é fazer o quê? É pegar os elementos tectônicos e analisar, e ver como é que está. Mas agora, uma análise mais visual, porque na etapa 2 é que nós vamos fazer as FIDs, os mapas de danos e tudo mais. Bom, para ir fechando essa minha aula desse nosso mini curso, eu tenho só duas coisas que eu acho importantíssimo
que os alunos, as alunas, façam. E sempre assim eu peço, como exercício, né, anexo ao primeiro trabalho, que é esse de anamnese, que é essa ficha resumida inicial. Essa ficha, gente, a gente criou no grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, que eu coordeno, e também, ao longo de quase 10 anos, só na UFCG, fora 31 na Federal do Piauí, certo? Trabalhando com essas questões. Veja, eu falei aqui das dimensões normativa, histórica, espacial, externa e interna, tectônica, que se subdivide nessas, a funcional, a formal e da conservação. Aqui nessa ficha, cada pessoa, cada aluno ou cada equipe vai fazer um resumo pontual, certo? Do que viu nessa primeira etapa. Vai escrever tópicos aqui, tá certo? Sobre o que percebeu e o que chamou a atenção sobre isso, tá certo? Para depois fazer essa segunda ficha, tá certo? Que vai ser. E essa, aliás, pode ser até essa a primeira, porque aqui eu boto o nome da obra, né, no objeto, eu boto o nome da obra, o nome popular e o nome institucional, porque às vezes faz assim, ginásio Albertão, ou estádio Albertão, mas é o estádio Governador Alberto Silva. A ginásio tal, mas é o nome e é outro. Então, tem que ver o nome popular e o nome institucional. O endereço, com rua, número, bairro, cidade, autor, como eu disse, se for comprovado, se não for comprovado, autoria desconhecida, e ano. Eita, cuidado aí com o ano. Porque o ano, gente, ninguém faz o projeto, é muito difícil ter um projeto 2004. Gente, projeto de arquitetura demora, ó. Começa no ano, acaba no outro, às vezes passa 10 anos e ainda está no projeto. Então, o que eu aconselho para vocês? O projeto está no carimbo, tal ano, até o ano que ele foi inaugurado. Tá certo? Procurem ver isso. Ah, foi o ano tal. A construiu a igreja no ano tal. Mentira! Porque a gente sabe que uma igreja não é projetada num ano, uma fábrica não é num ano só. Ela tem um ano lá de referência, mas começou antes, acabou depois. Então, bota o intervalo, certo? E aqui, nessa ficha, seguindo as dimensões, né? Vocês vão dizer em cada uma, tá certo? Onde vocês pesquisaram. Isso aqui é muito bom, porque é um caminho metodológico que você vai se organizando, que a gente chama procedimentos metodológicos. Porque você bota a legislação urbana, qual foi a fonte? Fonte primária é que nunca foi publicada. Fonte secundária é que já foi publicada. E fonte oral é depoimento. E você cita o nome da pessoa e o ano. Legislação urbana, você vai pegar onde? No Código de Obras. Qual é o produto que vai gerar esse projeto? Um mapa, produto. Legislação patrimonial, a lei do estadual, lei federal, lei municipal. Qual é o produto? Mapa. Legislação ambiental, idem, mapa, certo? Análise histórica, obra. Sobre a obra, você pegou aonde? Jornal da Borborema, ano de 1950. Caderno tal, página tal. Produto, imagem escaneada. É uma imagem que você coletou. A do autor. Eu tenho a biografia do autor, que eu consegui no livro tal. Então, autor, tipo, por exemplo, Afonso, 2022, Campina Moderna. Aí bota a referência bibliográfica. Qual o produto? Imagem do arquiteto, imagem do autor, da autora, aí vai. Análise espacial, externa. Você pegou aonde o mapa? No Google Maps? Na prefeitura?
no Google Earth. Aonde? Fonte. O que vai gerar como produto? Mapa. Interna. Você pegou material de projeto aonde? No arquivo municipal da Prefeitura Municipal de Campina Grande. No arquivo estadual. No banco de dados do Grupal. Aonde foi? Você bota. E o que vai gerar? Reconstrução em 2D, em 3D, daquele material, certo? E assim segue para todas as dimensões. Você vai dizer onde pesquisou, se foi fonte primária, secundária ou oral, onde foi e o que ela vai gerar. Se planta, 3D, a tectônica, ela vai gerar um monte de produto 3D. Reconstrução, né? Vai gerar muita coisa. A funcional também vai gerar muita planta. A formal vai gerar 3Ds e redesenho de fachadas. A conservação vai gerar o quê? Na física, mapas de danos, mapeamentos, FIGs, certo? Entenderam? E aí, aqui está, né, voltando isso tudo, né, essa compreensão que eu expliquei aqui para vocês, nessa análise desse objeto arquitetônico, com essas 7 dimensões, com os procedimentos metodológicos da pesquisa arquitetônica, que vai gerando, né, essa coleta de dados em arquivos públicos, privados, vai gerar os produtos que eu mostrei na ficha. Vocês vão fazer a pesquisa de campo, visitando a obra, que vai gerar também essa riqueza de documentação, até, né, também a parte de pesquisa documental. Então, olha que interessante, gente. Qualquer escritório de arquitetura, antes de fazer uma intervenção no patrimônio, deveria fazer isso. Mas aí eu pergunto para quem está assistindo a gente, quantos escritórios de arquitetura no Brasil fazem isso? A maior parte, né, dos projetos de intervenção no patrimônio está sendo feito por profissionais que não sabem nem o que é patrimônio. Nunca ouviu falar em metodologia de intervenção no patrimônio. Nunca ouviu falar em anamnese. Não sabe nem o que é metodologia de projeto de intervenção. E não sabe que antes de propor alguma coisa, tem que fazer isso. E é um trabalho que a gente vai fazer acadêmico, com 2 alunos, com 3, mas os escritórios deveriam contratar especialistas para fazer, antes de fazer aberrações como estão fazendo. No lugar de estar fazendo projeto de intervenção, estão fazendo projetos de reforma. Estão arrancando cerâmicas antigas, estão arrancando pedras lindas, estão arrancando azulejos belíssimos para colocar porcelanato, imitando madeira, pós-moderno. Por quê? Por ignorância. Me desculpe a sinceridade. Isso que eu estou falando para vocês, a gente discute nos eventos internacionais e nacionais, do Arquimemória, que teve há pouco em Salvador, do ICOMOS, do Simpósio Internacional, que teve em Ouro Preto. E eu vivo discutindo isso com meus colegas, engenheiros, arquitetos, profissionais que interferem no patrimônio. A gente vive falando para o pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do CAU, pedir que contratem profissionais especialistas para poder seguir essas metodologias, né, que tem essa primeira etapa, que eu expliquei, que foi a anamnese, para passar para a segunda etapa, diagnóstico, que a gente vai ver depois, e até chegar aos projetos. E tudo seguindo, cada uma delas, metodologias específicas, como a gente vai estudar quando for fazer os mapas de danos, estudar TINOCO e tudo mais, para saber que um projeto de intervenção no patrimônio, ele tem a parte de intervenção física e a parte de intervenção legal, que ele pode ser uma reconstrução, uma reprodução, dependendo do nível de produção, de preservação,
pode ser uma restauração, se subdividindo em revitalizar aquele objeto, ou reutilizar, dar um novo uso, ou reabilitar, trazer moradia, que a gente vai fazer isso, né, nesse mini curso, a gente vai fazer um treinamento para vocês aprenderem a reabilitar, trazer a moradia para prédios históricos, que esse é o objetivo desse mini curso, mas entendendo que faz parte desse processo e que ao estar intervindo, né, eu posso também, além de restaurar, consolidar, se for uma ruína, tá certo? Ou simplesmente conservar, manter, fazer a manutenção, né? Porque isso é intervir no patrimônio. A gente vai fazer a anamnese e vai ter edifícios que talvez sejam muito bem conservados e que só precisa o quê? Uma manutenção. Ou ele pode estar completamente arruinado e deve consolidar-se a ruína. Ou ele pode ser restaurado, ou ele pode ser reconstruído. Mas a gente primeiro vai ter que entendê-lo, saber o processo, que faz parte do que a gente chama na área de projeto e patrimônio, que é um projeto de restauro. É um projeto de intervir, né? Conhecendo a legislação, conhecendo esse objeto histórico e esse objeto físico. O objeto histórico, os levantamentos que nós estudamos, que eu falei aqui, dimensão histórica, normativa, a obra, os autores, e a própria análise do objeto em si, né? Com a análise das dimensões formais, funcionais, tectônicas, espaciais, enfim. E é isso, gente. Eu agradeço e eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, tá certo? Agora, no final, eu passo para vocês se colocarem. Tá joia? Obrigada.